Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pod da Publi. No episódio de hoje, eu resolvi trazer uns convidados diferenciados, assim, dos mundos dos quadrinhos, do cinema. Nosso outro apresentador, Marcelo, não está com a gente hoje, infelizmente, mas não é por isso que vocês vão ficar sem episódio, né? Hoje eu trouxe aqui para vocês o Batman e o seu coleguinha. Agora eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês, tá bom? Bem-vindos ao nosso episódio, ao mais um episódio do Pod da Publi. E eu gostaria de conhecer um pouco sobre vocês, tá? Deixando aqui bem evidente pra vocês que aqui é o Valmir. Ele faz cosplay do Batman, tá? Ele é um dos alunos da publicidade e ele trouxe um colega com ele, que é o que eu esqueci agora. Capuz vermelho. Capuz Vermelho. Ele trouxe o Capuz Vermelho, que é o colega dele, que faz cosplay também junto com ele. E a gente vai entrevistar com eles e conhecer um pouco desse universo do cinema e do cosplay e a relação que eles têm com a publicidade, que é a questão da comunicação e do cinema, né? Valmir, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Posso tirar a máscara? Pode tirar a máscara e sinta-se à vontade. Boa Olha noite. aí, agora a gente vai conhecer os rostinhos. Boa noite. Meu nome é Valmir Queiroz, eu estou atualmente no segundo semestre do curso de Publicidade. E, como vocês podem ver, eu tô de Batman. Justamente, como é que eu posso falar? Falar um pouco sobre a minha relação com o Batman, como eu comecei a fazer cosplay também. Faz mais ou menos um ano que eu comecei a fazer cosplay. E o meu primeiro cosplay foi logo o do Batman, que eu uso até hoje. E a minha relação com ele de carinho vem desde a infância. Sempre fui muito fã do Batman. E vivenciar o personagem em si, trazer um pouco do personagem para o público, como, por exemplo, foi no projeto de extensão que a gente fez. Sim, a gente já entrevistou uma parte da equipe deles, né? E foi maravilhoso. Agora eu tenho uma surpresa pra vocês. Corta pra mim. Marcelo Mike! Corta pra nós aqui, a minha dupla dinâmica. Cadê a minha dupla? Aê! A gente já entrevistou uma parte da equipe do Valmir. Assim, vou dar um spoiler pra vocês. Eu acho que eu vou trazer o restante da equipe dele aqui, porque são alunos muito bacanas, tá? E aí a gente falou um pouquinho porque eles levaram o Valmir caracterizado para poder demonstrar essa parte da questão do personagem para os alunos. E aí, a gente já conheceu agora um pouquinho do Valmir. Agora a gente vai conhecer um pouquinho Ricardo, viu? do Ricardo. O Ricardo, além dele ser cosplay, ele também faz dublagem, né? Isso, Ricardo? Exatamente, curso teatro e trabalho como radialista, viu? Locutor de rádio também. Tem voz de radialista mesmo. Ah, obrigado. Se eu ganhasse uma moeda pra cada pessoa que me falasse isso, nossa senhora. Gente, é muito engraçado, porque não sei explicar pra vocês, é muito engraçado eles assim num personagem. Eu fico assim, vale, gente. É fácil, é só o cara fechado e simplesmente olhar fixamente pra alguém desse jeito. E com a voz grossa. Não. Esse foi mais negócio só um da pouco voz. Voz mais soturna. Esse negócio da voz é um pouquinho diferente. Agora, Valmir, por que tu quis o Batman? Me diz assim, no meio de tantos personagens do universo dos quadrinhos e do cinema, porque tu olhou e disse assim, cara, vai ser o Batman. E por que o Batman do Robert Pattinson? Sim, eu tava... gente, eu tava pensando que o Marcelo chegasse pra ele fazer essas especificaçõezinhas que eu não sei, por exemplo. Diga aí. Vamos lá. A minha relação com o Batman vem de muito pequeno, que eu assisti os desenhos do Batman e tudo mais. Então foi um personagem que eu sempre tive muito, assim, carisma, sempre gostei muito da história. E antes de fazer o Batman, eu meio que me aprofundei mais na história dele em si. Acompanhei os quadrinhos, acompanhei outras histórias. Um fã, digamos Tem assim. alguma Fã história de em quadrinho carteirinha. que tu... Tem, porque eu também coleciono quadrinhos, né? Embora são mais Superman. Mas qual Eu o tô vendo aqui filme algum ou tipo o de quadrinho preconceito. que tu mais gostou do Batman naquela época? Porque aquela animação dos anos 90 era fantástica, icônica até hoje. Assim, de quadrinhos, uma que me marcou bastante, assim, que eu vi, eu acho que foi a Piada Mortal. Piada Mortal. Eu achei muito bom, principalmente essa coligação do Batman com o Coringa, que sempre foi muito icônica, assim. É uma coisa que vem sempre presente. E é um personagem muito caricato.
Tipo, o que seria o Coringa sem o Batman e o que seria o Batman sem o Coringa. Os dois se completam. Os dois se Aham. completam. Sim, eu acho que é um... Um bom filme dando uma indicação, um bom filme que Marcelo e suas fala sobre indicações. isso, é uma comédia, mas é o filme do Batman Lego. Sei. Que basicamente é uma DR do Coringa e do Batman, o filme todo. Bem É uma, colocado. Ah, é então uma eu acho que eu DR vou dos dois. assistir. Bem colocado. É muito engraçado. É um estudo do Batman, do personagem do Batman, só que, tipo, feito pra criança. Agora, eu me esqueci como é o teu nome. Gente, Red Hood. Você tá falando do Capuz Vermelho ou do Ricardo? Ricardo, Ricardo. olha, Eu ele estou me que deu nem dois. uma... Ricardo, me conta da onde surgiu essa tua paixão pelo cosplay e o porquê que tu decidiu ser o Capuz Vermelho. A paixão pelo cosplay já surgiu desde muito tempo. Eu acho que diria da primeira vez que eu fui pro Sana, sabe? Que eu vi- O Sana, eu acho que ele é bem assim... Eu acho que ele causa muitas histórias, né? Assim, na vida do pessoal. Total. Eu comecei a fazer com cosplay justamente por causa do Sana. Sana. Sim, eu fui a primeira vez no Sana, eu vi o pessoal de cosplay, eu simplesmente fiquei abismado. Eu falei, eu quero fazer também. Aí foi quando eu comecei a me aprofundar mais na história do Batman. Tu pesquisou a fundo toda a história dele pra, tipo assim, interpretar real, oficial o personagem. Pra justamente me conectar com o personagem. Aí eu... Foi você que criou o cosplay do zero? Porque tá muito real do filme. Tá muito... Eu não assisti o comprei filme. ele pronto, eu só comprei umas peças por fora mesmo. Aí eu nem tô todo montado, porque não deu tempo de montar, tá quase tudo ali na mala. Tá fantástico aqui os detalhes Muito do próprio legal. Batman. Muito, muito, muito legal. Assim, gente, ele é bem badalado aqui na E o Uninasal, tá? capacete Só pra vocês do saberem. Capuz Vermelho. Quer colocar? Sim. Fica à vontade. Gente, agora eu vou precisar que vocês me contem. Eu Não que cabe. sou... Eu sei como é que é. Eu sei muito bem como é que é. Rapaz, colocar esse capacete é um sufoco. Eu falo por experiência. Meu Deus, o Marcelo não dá certo pra ser cosplay. Dá sim, cosplay pra todo mundo. Cosplay pra todo mundo. É. Exato. Me Hoje conta- mesmo, num projeto de extensão, falaram que eu pareço o amigo do Homem-Aranha. Ah, O Ned. Ah, foi. Foi essa parte. Eu não tava entendendo a galera falar Foi. do Homem-Aranha do nada. Sim. Eu quero que tu me conte um pouquinho sobre esse personagem, porque eu sou leiga nessa Uhum. parte do cinema. Eu posso ter assistido o filme, mas eu lá Não assistiu, não. Eu sou Eu uma tô até agora idosa. Eu vou fazer uma denúncia. Câmera, foca em mim. Denúncia. Uma denúncia. Essa cidadã aqui, essa aqui, foca na 12. Foca na 12. Essa cidadã aqui já tem meio século que eu tô tentando fazer ela ver o filme do The Batman, do Robert Pattinson. Até hoje. Não era de Senhor dos Anéis? Eu já tenho mais um. Também. Droga. Vai, continua. Vai, conta a tua história. Pronto, perfeitamente. Do personagem, né? Uhum, personagem. É, do Exatamente. personagem. Na história, o Capuz Vermelho, na realidade, ele era o segundo Robin, o Sim, Jason Todd, sim. que, pra quem não conhece, ele foi assassinado pelo Coringa, da famosa HQ Morte em Família, sabe? Que o Batman, infelizmente, foi incapaz de salvar ele. Bicho, eita, treta, eu gosto é assim. Batman, você vai ter que defender essa. O porquê você não salvou ele? Vai, continua. E tem... Ele Casos jogou de pro família. Batman. Sem comentários. Sem comentário. Jogou pro meu colo. E o Jason Todd foi o Robin mais polêmico, né? De todos foi o mais polêmico. De todos foi, porque, a princípio, na primeira versão dele, ele era basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V do Dick Grayson. Sim. Porém, quando reformulou o personagem, tornaram simplesmente ele um personagem mais diferente. Só que ele era muito mais violento e muito mais agressivo. E, consequentemente, muitos leitores não gostaram dele, sabe? E quando chegou essa HQ, A Morte em Família, houve uma votação pra decidir se o personagem sobrevivia ou morria. E já que muita gente odiava o personagem, acabaram matando ele, sabe? Sim. Só que tempos depois, quando simplesmente teve mais o reboot, trouxeram esse personagem de volta como o Capuz Vermelho. Que, em vias de curiosidade, ele não foi o primeiro Capuz Vermelho. Houve outro Capuz Vermelho que, no caso, é do Coringa, sabia? Ai, sério? Sim, que tá até no jogo do Injustice, tem um DLC Exatamente, com ele exatamente. Caraca, desbloqueei a memória agora. Né? Exatamente. E antes simplesmente do Coringa virar o Coringa, ele era um criminoso chamado Capuz Vermelho, Uhum. entende? Antes de Passada. tudo. Exatamente. E por que o Jason Todd, ele adotou a identidade do Capuz Vermelho aqui? Era justamente porque, da mesma forma como o Bruce Wayne tinha medo de morcegos e ele virou o Batman, o Jason, ele tinha muito medo do Coringa e queria se tornar o seu maior medo.
medo. Mas ele não podia ser o Coringa. Então ele foi exatamente quem? O Capuz Vermelho. Que foi o primeiro, meio que, personagem do Coringa, né? Exatamente, exatamente. Ah, legal. Só que ele simplesmente adotou uma nova persona pro Capuz Vermelho. Porque o Uhum. original era um garçom, usava um balde na cabeça, Sim, usava sim. simplesmente capa e tudo mais. Vilão clássico dos anos 50. E ele simplesmente abraçou total uma persona mais rebelde, muito mais delinquente e muito mais, por assim dizer, entre várias aspas, jovial. Que no caso, simplesmente uma aparência mais de motoqueiro, sabe? Sim, sim. Com jaquetas de couro, luvas, o capacete mesmo lembra muito simplesmente um dos capacetes de moto e tudo mais. E é uma persona que simplesmente abraça perfeitamente o lado mais punk, mais violento. Mas e impulsivo, né? Exatamente, muito mais impulsivo do que o O Coringa Batman. original. Exatamente, e com o Batman também. A visão de mundo em relação do Jason Todd em relação à criminalidade e à violência é que, diferente do Batman, ele não acredita mesmo que há salvação para a criminalidade. E que a violência se combate com mais violência, entende? Uhum. Isso se dá pela vivência do próprio Jason Todd ali. Porque ele cresceu em um bairro muito pobre, ele simplesmente viveu simplesmente drogados, viveu simplesmente de mais criminosos, ele testemunhou a violência desde pequeno, Uhum. e ele não acredita que simplesmente a visão de Batman, do Batman mesmo funciona, sabe? Desde pequeno, porque ele foi encontrado pelo Batman quando pequeno e foi recrutado para ser o Robin, porque ele havia potencial. Porque ele, diferente do Batman, ele realmente acredita que existem criminosos que merecem a morte. Mas isso é basicamente a visão do personagem, sabe? Sim. Mas apesar de tudo, por mais simplesmente exagerado e violento que ele possa ser, ele não é uma pessoa ruim. Ele não é uma pessoa ruim. Ele só tem uma visão de mundo muito deturpada. Conturbada. Exatamente. Simplesmente ser assimilado com a vivência que ele teve e somado com o que aconteceu com ele, que ele foi assassinado pelo Coringa e tudo mais. Tanto que simplesmente nesse reencontro dele com o Batman, a principal crítica que ele faz não é pelo fato, assim, Da dele não ter... morte? Exatamente, dele não ter conseguido salvar ele a tempo e tudo mais, ele super entende. Ele só fica bolado do porquê o Coringa ainda tá vivo. Porque, é sério, Ah. exatamente. Caraca. Exatamente. Eu não ligo se tu não me salvou, mas porque o outro cara ainda tá vivo. Exatamente, porque ele acreditava firmemente que com a morte dele, o Batman pudesse simplesmente mudar, ser mais firme em relação à criminalidade e pudesse dar o fim a isso. Mas, porém, quando ele volta, ele vê que Gotham continua a mesma coisa de sempre. O que Sim. fomenta ainda mais a visão de mundo dele, sabe? O que fortifica ainda mais simplesmente a visão de mundo que esse personagem tem, sabe? E sempre há esse embate, porque o Batman, por outro lado, ele sabe que se ele começar a matar criminosos, ele não vai ser tão diferente assim do Coringa, do Pinguim, dos demais outros criminosos. Ele Uhum. seria mais um no meio de tanto, sabe? Sim. Enquanto Um exemplo muito bom que a gente pode ver também, que é uma das minhas sagas que eu gosto muito assim da DC, é a saga Injustice. Que é, Boa, boa. justamente o que, tipo, quando a pessoa se corrompe, o que ela se torna, que é justamente o Superman. Que... Acho que eu posso contar, Pode spoiler. contar, pode contar. Que, Vai ter spoiler. Eu não sei se que eu vou depois assistir. que ele É matou... videogame. Ah, Que depois que ele matou o Coringa, ele simplesmente se transformou, virou um ditador e simplesmente queria fazer do jeito dele, e era isso. Eu lembro de uma. Eu li a HQ do Justice e eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi quando o Superman, ele. O Arqueiro Verde e a Canário Negro estavam na Fortaleza da Solidão tentando achar alguma fraqueza pro Superman e o Superman encontra eles. E eles matam o Arqueiro Verde e eu fiquei muito impactado pelo último frame do quadrinho, né? Que era, tipo, somente a visão do Arqueiro Verde e, tipo, ele imaginando o futuro dele com a esposa dele, da Canário Negro, só que, tipo, você vê ao redor dele, se não me engano, era, tipo, uns flashes vermelhos, indicando que era ele sendo... sendo apunhalado. Não, apanhado, dando Ah. ele sendo... Como é que é? Recebendo Nocauteado? nocauteado pelo Superman, né? Até, tipo, ficar tudo preto. Gente, o cara matou na mão mesmo, né? É. É feio, viu? Aí, pois é, essa HQ é fantástica. É tudo que o que ele falou, é tudo me lembrou muito a questão do Punisher, da Marvel, que é justamente Total. que é aquela questão, basta apenas um dia pra que a pessoa quebre total da cabeça. Uhum. E a questão do argumento me lembrou também de uma cena do Punisher com o Demolidor no segundo episódio da segunda temporada, que eles justamente falam das visões de mundo diferentes, porque o Demolidor e o Batman, eles são muito bebem da mesma
do mesmo mantra, né? Uhum. Que eles vão fazer o que tem que fazer, portanto eles têm um código, eles têm uma linha que eles não podem cruzar. Já o Punisher, ele já cruza essa linha depois da fronteira do Canadá. Exatamente que nem o Capuz Vermelho. Tipo, ele não só mata, ele quer deixar uma mensagem pra criminalidade, sabe? Total. Pera, eu Fala aí, esqueci pergunta, agora. pode perguntar. Gente, assim, temos a franquia, a DC, né, com várias franquias de filme, e agora não me vem à memória a outra A Marvel. produtora. A Marvel. É a Marvel, É. né? Críticas da Marvel. Por que vocês preferem a DC do que do que a Marvel? Eu, particularmente, por conta que a Marvel já é muito popular e muita gente já faz cosplay dos personagens da Marvel e tudo mais. E fora que eu achei o personagem do Capuz Vermelho, esteticamente falando, pelo menos pra mim, acessível e que já é do meu agrado, sabe? E o único, eu acho que eu nunca tinha visto assim. É porque eu não acompanho muito esse universo Não, de tudo bem. cosplay. Mas eu acho que não é tão comum, né, ver cosplay dele, ou é? É comum, já vejo É comum? muita convenção, Comic Con. Uhum. É porque eu acho que eu sou leiga nessa área. Sana. Tem muito do Batman, acho que Capuz Vermelho, Asa Noturna, Batgirl, todo mundo da Bat-Family. Exatamente. No caso, é eu e mais 4 pessoas aqui em Fortaleza que fazem cosplay do Capuz Vermelho. Acho pouco, assim, na minha Aí- concepção. Eu geralmente prefiro a DC, mas por causa dos quadrinhos mesmo, e porque eu gosto muito das histórias do Batman. Eu acho que o Batman em si já tem uma história muito complexa e muito completa. Não Então só tu já dele- tem um carinho, né? Não só por ele, mas como os vilões também. Todos os vilões têm um background por trás, como a Era Venenosa, a Arlequina, Mulher Gato. A nossa Eles voz são- do além, como é que a gente tá chamando a Aurenil, tem? A voz do além. A É voz o do além Lombardi, tá dizendo... Lombardi. O Lombardi tá dizendo que os filmes da Marvel é são melhor do melhores. que o da DC. Eu não quero Polêmica na contra-argumentar. mesa. The A Flash. voz do The além Batman. tá perguntando Batman, qual música, Superman. qual filme da DC é um dos melhores. E o que, tipo assim, ele chega vai e ele ter- humilha a Marvel em todas Esquadrão as Os Suicida. línguas. filmes do Batman. Ele. Eu não posso tem- falar? Pode. Batman Cavaleiro das Trevas. Não, tem, Oh, tem tem um o filme The também do The Batman. Batman. Tem o The Batman, tem o Esquadrão Suicida do James Gunn. A Esquadrão Suicida é bom. Tem a série do Pacificador também. A série do Pacificador, minha... Muito boa. Eu aqui. Muito Muito boa, muito boa. E a questão que você falou da Marvel DC... Fora eu as acho- animações também, né? fora as Que a DC E dá uma as surra. séries também de personagens da própria DC, que tipo, muita gente não sabe, como por exemplo, Pinguim? também. Mas tipo, personagens que Pinguim, tipo, muita tipo- gente não conhece, como por Sim, exemplo... o Pinguim tem O uma pinguim própria que eu série. conheço? A série do Pinguim do Batman. É, Ah, exatamente. sim. Eu pensei que era pinguim de Madagascar. Né, minha filha? Estamos falando de herói aqui, vamos com calma. Herói, Como foca por, no como, tempo. por exemplo, personagens como... Assim, que não são muito conhecidos. Tipo, são conhecidos, mas tipo, o pessoal não se remete muito a DC. Pode até corrigir se eu estiver errado. Mas, por exemplo, a série Lucifer, da Netflix. Sim, O sim. Lucifer é um personagem dos quadrinhos É da do DC. selo Vertigo, que é da DC, né? Uhum. Mentira, que eu estou passada, chocada. Também Diga-me, tem conte-me aquela mais. série daquele cara que é tipo um corvo. O Sandman, né? Ah, o É, Sandman. Sandman. Sandman também se encaixa. O que é do mesmo universo do Sandman, que é Dead Boy Detectives também. É dos detetives. Aí Verdade, tem né? o Do Detetive. Patrol também, Patrulha do Destino. Nossa, essa série é muito também. boa. Muito boa, muito É boa. muito boa. O próprio Watchmen também, que teve o É, filme e é. teve a série também. Sim, 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 sim. Uhum. Né? Aí são personagens que, tipo, fazem parte desse universo DC, mas o pessoal não remete muito. Sim, É, e não, eu acho. não é reconhecido ser da DC, né? No caso. É, porque é um selo da DC que é meio underground, que é pra umas histórias um pouco menos ortodoxas. Sim. E questão de personagens da DC, não tem como negar. A gente pode falar de Marvel, DC e tudo tal, não tem como negar. Os personagens da DC são icônicos. São. Que é tipo, você coloca sua mãe sabe quem é o Batman, sabe quem é o Superman, sabe quem é o Flash, sabe Isso quem é é o Mulher verdade. Maravilha. Isso é verdade. Eu li isso num lugar. O Superman, o símbolo do Superman, É ele muito conhecido. é reconhecido no mundo inteiro. Ele tá pau a pau. Não sou eu que tô falando. Eu já vi gente importante falando disso. O Superman tá pau a pau com a figura de Jesus Cristo. Isso é figuras que são reconhecidas no mundo inteiro. Ixi, cara, aí foi polêmico, viu? Botou Jesus Cristo no meio, amigo. O símbolo do Batman também é icônico. É. Você bota o símbolo do É. Batman.
Eu vou alegar que sim. Pois é, concordar. o Flash, todo mundo sabe quem são esses heróis. Tipo, Homem de Ferro, Capitão América, eles são populares agora, por conta dos Mas filmes. assim, eu acompanho mais a Marvel em questão dos filmes. Agora eu acho que a Marvel, ela tá avacalhando demais, gente. Tá matando todo mundo, os personagens. Que te acha Quem foi que ela matou? Homem de Ferro, Só. Capitão América. Só. Teve, deixa eu ver quem mais. Não lembro, Nada. droga. Só. Tu ainda diz só? Eu acho que Pra a mim é um questão da Marvel, absurdo. a questão da Marvel também, que ela se perdeu um pouco, foi porque ela tava querendo lançar muitas produções ao mesmo Tipo, tempo. todo aí, ano, né? Era o que tipo, o nosso... Tipo, uma série, 2 filmes por ano, aí acabaram que se perderam na qualidade. Foi, na qualidade. E eu acho que, como negócio, eu entendo eles terem pensado, tipo, que isso ia dar certo por conta da febre do Ultimato, Uhum. só que eles se meteram os pés pelas mãos. Sim, Tanto eu que acho eles que fizeram essa reestruturação. né? remoeram muita história, remoeram para fazer eu- filme, série, e acabou ficando no E nível eu de, acho tipo, que agora a gente se encontra num ponto, aí eu quero saber a opinião de vocês, a gente se encontra num ponto da cultura pop, onde tem muita aquela da saturação, Sim. da saturação de filmes de heróis, Sim. né? Só que, eu vi até o James Gunn falando disso, a gente tá saturado de super-heróis ou histórias iguais? Aí qual... Eita, responda-nos. Isso daí realmente é uma pergunta muito abstrata e difícil, mas como você mencionou, a fórmula por si só realmente está muito saturada. Eu posso pegar um exemplo recente, que não é um filme ruim, mas infelizmente não vingou nas bilheterias justamente porque o povo tá saturado, que é o quê? Besouro Azul. Que você vê que... exatamente. Besouro Azul é um filme, assim, excelente. É um filme, Sabe? Sessão da Tarde, gostosa. Exatamente. Que Ei, se sessão fosse... da tarde pra mim é falar mal do filme. Não. É não, bom. não, É é basicamente bom. aquele arroz com feijão que é ótimo, sabe? Pra você assistir em casa, super sossegado, pra passar o tempo, sabe? É muito bom. Só que... Bruna é- Marquezine lá. Só que a estrutura dele foi replicada tantas vezes, tipo, são basicamente 30 filmes de... basicamente 30 filmes de origem de herói que teve no MCU, sabe? Que se fosse um filme que fosse lançado mais ou menos na época do Homem de Ferro 2, tipo 2010, 2011, teria sido feito um sucesso. muito grande, muito grande. E isso somado pelo fato de ser um dos primeiros super-heróis latino na grande mídia, sabe? Mas infelizmente não vingou porque o povo tava muito saturado. E por isso que histórias assim, que são do meio e do gênero do super-herói, que são um pouco mais diferenciadas, como por exemplo Invencível e The Boys, que não é apenas só pela violência em si, mas justamente por eles reinventarem aquela fórmula, aquela estrutura mesmo que eles sempre fazem, que torna aquilo muito bom, sabe? Invencível, ele é muito daqueles moldes simplesmente das animações, do Superman, Sim. do Batman, da Liga da Justiça, só que ele, além dele ser mais violento, ele traz uma maturidade, um desenvolvimento muito bom de personagem, sabe? Você vê um Mark crescendo não somente como super-herói, mas como ser humano. E sente o peso da responsabilidade que é ter aqueles poderes. E mesmo ele sendo tão poderoso, ele é tão fraco contra as ameaças que ele enfrenta mundo afora, sabe? E você sente o peso nisso, entende? Você sente que mesmo ele sendo o herói mais poderoso ali, ele não é nada, sabe? E ainda por cima, além dele ser um super-herói, você sente o peso dele tentar conciliar a sua vida pessoal, entende? Como, além de ser invencível, ser o Mark Grayson, como ser uma pessoa mesmo. Como é que ele consegue juntar essas duas coisas, sabe? Porque todo mundo precisa dele porque ele é um invencível. Mas se ele ficar 100% focado no invencível, ele vai esquecer quem ele é de verdade, sabe? Porque os poderes dele vieram muito tempo depois, comparado... Ao do pai dele. Exatamente, não somente ao pai dele, mas a vida dele. A vida dele mesmo, pessoal, começou ali já tem muito tempo, mas os poderes dele surgiram quase no final da adolescência dele e já início da vida adulta, sabe? E é muito simplesmente difícil você imaginar como ele conseguiria essas duas coisas, sabe? E é uma maturidade muito grande. E outro exemplo, The Boys, que não somente faz uma piada em relação ao Sátira, né? Exatamente, não somente ao gênero de heróis em si, mas o mundo das celebridades e o mundo da política, sabe? É A tipo... indústria como todo. Exatamente. A indústria de não só de filmes de heróis, mas tipo de política americana também. Total, Eu tô total, com medo total. do filme, é a série, né? É o da Prime, é? É. É o da Prime. É da Prime. Ambos são da Eu Prime, eu não tô comecei a fazendo assistir, mexer. mas eu não terminei.
The Boys? The Boys? Eu achei assim, é porque eu comecei a assistir essa série na visão de, tipo assim, achando que os heróis eram heróis de verdade e os vilões eram mais vilões. uma. É, Sabe, mais exatamente. Eu pensei, Quando aí eu aparece o comecei A-Train, É, Aí exatamente, eu foi ali começo onde a a série me assistir prendeu. o cara que é considerado herói no universo Homelander. lá, ele simplesmente é um vilão. Só Ele que é o no pior de papel todos. de, É o pior de todos. super-herói. É o pior de é o todos. pior de todos. E os Tanto- vilões eram herói no papel de vilão. Eu Tanto fiquei, que, assim, na não. série, o protagonista, o Billy Bruto, ele não chama ele de heróis, eles chamam ele de De Supers. super. De Supers. Gente, como é o nome daquele personagem, o Lourinho, que faz ele é tipo um super-homem, sei lá o que ele é. O Homelander. Eu lá O sei nome Capitão dele. Pátria. Esse daí mesmo. Gente, ai, que ódio Aquele daquele ator é muito bom. personagem. Perfeito. Aquele ator é muito bom. Vocês É muito perfeitos, bom, muito não, bom, muito ódio bom. do É muito personagem. Muito bom. O que é engraçado, porque você vê ele em entrevista e tudo mais, até mesmo no bastidores, e eu fico na dúvida, será que ele tá interpretando? Também. Ele é assim mesmo. Tem uma entrevista muito boa dele, tipo, pisa no meu pé de novo que eu te mato. Isso é o ator mesmo, É o simplesmente ator. fora da série, entende? Que aí eu fico meio preocupado. Pô, será que ele é assim tá mesmo na vida real? É verdade. E do jeito que a série tá, tipo, vida real tá muito real demais. Pois Eu não é, né? terminei essa série. Vocês têm alguma recomendação pra dar pra gente de série? Ou De filme? série, Watchmen. Watchmen também é uma boa. Pacificador, a série do Pinguim também, que era o universo de The Batman. Acabou Do de ter Pinguim. acabado. Acabou de acabar. Gente, pra É mim, eles muito falando, boa. ai, não sei, eu aqui, a leiga dos universos aqui, eles pinguim, aí eu, ai, pinguim de Madagascar, eu assisti quando eu era criança. Ai, que fofo! Não era nada a ver, gente. Pois é, É pois tipo é. assim, 3 especialistas na área e uma leiga. Mas é isso mesmo, É você isso vai aprender mesmo. aos Você é o poucos. ouvido do público. Exato, você é o que representa todos nós, diferente de nós três. Mas agora a gente tá, como a gente falou, a gente tá nesse momento agora de renovação do gênero de super-herói, né? Aí tá precisando mesmo. E existe uma certa esperança no fim do túnel, que são, eu diria, 2 filmes, mas eu acredito que a esperança só esteja em um filme, que é o filme do Superman. Nossa senhora. Polêmico. Não, Esse filme tem isso que é ser o verdade. Barbie do próximo ano. Isso Com é verdade, certeza. isso é verdade. Até simplesmente uma coisa bacana que você brincou, porque o personagem do Superman por si só já representa a esperança, sabe? E você simplesmente trazer isso como uma forma de brincadeira, uma analogia, sabe? Mas, enfim, eu, particularmente, entre o Batman e o Superman, eu sempre gostei muito mais do personagem do Superman. Eu sempre consegui me assimilar mais com o personagem do Superman do que com o do Batman. Porque, presta atenção, imagina alguém tão poderoso como o Superman, com as coisas que ele pode fazer, com as coisas que simplesmente tá no alcance dele, que ele pode fazer praticamente tudo. Mas ele escolhe ser bom. E nem somente isso, ele, apesar de tudo, ele se manter No bom. controle. Sim, É, nem somente no controle, mas em um mundo que simplesmente não tem mais esperança, é completamente cético, que não se ajuda, que é um pisando em cima do outro. Tem uma figura ali, cara, que simplesmente tá ali por você e quer te ajudar, que o poder do Superman não é simplesmente super força, voo e invulnerabilidade, essas coisas, É a não. bondade dele. Não, é exatamente. É a empatia que ele tem pelo próximo e a bondade, sabe? De alguém que simplesmente tá ali por todos pra ajudar todo mundo. Como o Ricardo falou, um símbolo de esperança pro povo. Exatamente. E ultimamente é uma coisa que falta Falta. muito. Sim, não somente no gênero de herói, mas na mídia em geral em si. Você simplesmente sai cabisbaixo, sai simplesmente deprimido, sabe? Você não tem mais fé no mundo e nem nas pessoas. Virou um entende? comportamento muito dos últimos tempos. A gente adotou um comportamento meio cético das coisas. Tipo, Exatamente. a vida é uma merda, né? Tipo, nada Exatamente. funciona. Exatamente. E eu acho que o filme do Superman, ele... Eu não sei você, mas tipo, ele tem que ter muito aquela vibe do relembrar os bons e velhos tempos daquela velha inocência, assim. Ah, com certeza. Sabe, tipo um Nossa. filme de Indiana Jones, Star Wars, com aquele sentimento bom no coração. Com certeza, é o que Uhum. realmente sinto muita falta, sabe? Uhum. A última vez que eu senti mais ou menos isso foi assistindo Homem-Aranha Sem Volta ao Lar, sabe? Quando teve aqueles 3 Homens-Aranhas, nossa Um senhora. afago no coração. Sim. Nossa, eu me senti como se eu tivesse 8, 9 anos de novo, sabe? Vendo aquilo ali. Sim, cara, a sensação incrível. É, exatamente. Coisa que, tipo, por mais que eles tentaram, tipo, o filme do Flash não conseguiu com o Batman do Michael Keaton. Porque eu acho. Uhum. Não.
Porque não é o demográfico. Agora Gente, bota eu o vou ser Batman a do voz Christian Bale. do nosso... Como é o nome dele? Hã? Como é o nome do... Lombardi. Do Lombardi. O Lombardi tá dizendo que os filmes da Marvel é melhor. Ele que é o contra DC. Sim, agora, Valmir, como foi que tu conseguiu relacionar e tu pensou e disse assim, cara, eu posso trazer isso pra publicidade? Como foi essa tua pegada de trazer isso pra faculdade que tu faz, aplicar nos projetos do teu curso? No projeto de extensão, eu dei a ideia de justamente pegar o cosplay como forma de expressão artística e comunicação. Uhum. Porque justamente a gente que lida com cosplay, a gente lida muito com o público em si e tal. Sim. Comunicação, a gente se comunica com as pessoas, a gente tem que trazer o personagem para aquelas pessoas. Aí, justamente, eu queria trazer um pouco disso para as pessoas do projeto de extensão. Sim. Que mostrar como é o cosplay, que você pode se expressar através de um personagem, vivenciar aquele personagem. E, assim, você poder se expressar, comunicar com as pessoas e tudo mais. Como um exemplo que eu posso trazer, eu participo de concurso de cosplay, agora eu tô meio parado, mas antes eu participava. Eu participei, por exemplo, do Sana. Uhum. Que foi uma sensação incrível, você subir no palco, você poder transmitir o que é o seu personagem pro público, o público sentir aquele personagem na pele, sentir que aquele personagem tá ali, é uma sensação indescritível. Aí é uma sensação muito doida que eu não sei nem explicar. Essa sensação, tu pensou, não, cara, eu tenho que trazer isso pro meu curso, né? Eu quero mostrar pras pessoas sim. o que eu sinto. É muito legal. E vou falar, tu parece muito Bruce Wayne do filme. Porque eu não sei Parece, se é o viu? queixo, maquiagem, tá num... Perfeito. Pior que parece muito mesmo, viu? Tipo, Parece mais ainda quando coloca a máscara também, né? exatamente. No final, a gente vai deixar 2 segundinhos pra vocês verem a beleza deles Uhum. no personagem. Vocês poderiam interpretar pra gente os personagens um pouquinho? Agora? Vocês têm que encarnar mesmo. Assim, real oficial. Pronto, os dois não iam falar. Primeiro, uma última pergunta. Fazer 4 filmes da DC. Uhum. Qual seriam? Qual filme da DC agora? 4 filmes da DC pra vocês, favoritos. Pra favoritos, Batman, Cavaleiro das Trevas, Superman, o primeiro, Esquadrão Suicida, do James Gunn, e... Nossa... Esse último é um pouco polêmico, viu? Mas o Mas ótimo é do que a Zack gente gosta Snyder. de O polêmica. ótimo do Zack Snyder. Ô, louco! Pois é, mas mais pela nostalgia e memória afetiva mesmo, sabe? Uhum. Certo. Primeiro eu colocaria o próprio The Batman, que eu gostei muito. Eu gostei muito do conceito que o diretor quis trazer de uma versão nova do Reeves. Batman. Uma versão mais aprofundada mesmo do que o Batman é. Uma coisa mais sombria. E uma coisa do Batman antes de se tornar o Batman. Uhum. Ele se conhecendo e vendo o que ele realmente é. É porque é a jornada dele, porque ele Exatamente. tem aquele negócio, tipo... O que ele é, o que ele tá fazendo tá errado. Ele tem que se tornar mais pra aquela cidade, né? Que é uma jornada de autodescoberta dele mesmo. Muito Que boa. aí, naquela cena no final do filme, que mostra ele Resgatando as pessoas. resgatando, aí ele falando que ele tem que ser meio que uma esperança pras pessoas no meio daquele caos de Gotham. Aí, justamente pega muito. Segundo, acho que justamente o Batman Cavaleiro das Trevas, que é simplesmente muito bom. A interpretação do Heath Ledger com o Coringa simplesmente rouba a cena. Icônica. Até hoje. E terceiro, acho que eu Gente, colocaria... é bem complicado, né, a decisão. Eu colocaria... Deixa eu ver. O último é sempre polêmico. Uhum. Cara, eu acho que eu colocaria... Eu gostei particularmente do Homem de Aço, do Superman do... Henry Cavill. Henry Cavill. Eu gosto. E o quarto. O quarto, deixa eu pensar. Menino, o terceiro tava difícil. O quarto. Acho que o quarto eu posso colocar... Nossa, tô em dúvida entre 2. Que eu assisti assim, eu gostei até. Ou vou colocar o Aquaman ou a Mulher Maravilha. Acho que eu vou botar a Mulher Maravilha. Maravilha, boa. Eu só não... Eu queria colocar Esquadrão Suicida, mas eu ainda não assisti. Mas todo mundo fala muito bem. É sério. Ó, eu só já assisti o fica- primeiro. Bom. Já muito fica bom. indicação pra vocês do episódio de hoje. Esquadrão Suicida do James Gunn. Suicida. Do James Gunn. Do Não é o James primeiro, Gunn. não. Tem essa Do James especificação. Gunn. É o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida. É.
Eu, falando do meu também, acho que eu vou colocar o Manjado, Cavaleiro das Trevas, Nolan, Heath Ledger icônico, não tem como. Primeiro, aí o segundo eu vou colocar o The Batman também. Vou colocar porque eu vi o The Batman 3 vezes no cinema. Caraca! Eu vi o The Batman 3 vezes no cinema, pra tu ver. Aí, o Esquadrão Suicida do James Gunn. E, por último, bem polêmico, Liga da Justiça do Zack Snyder. O Snyder Cut. Mas É polêmica assim pra você. Do Snyder ganha. O Snyder ganha. Eu acho legal a Liga da Justiça. Gente, minha vida é uma loucura. Eu tenho que tirar... A gente vai encerrar e vocês vão ter um breve deslumbre dos nossos cosplays de hoje. O Batman Estamos falando e aqui o com Batman e com Capuz Vermelho. Capuz Vermelho. O Capuz Certo. Vermelho não vai conseguir falar, gente, por causa da máscara. Eu consigo sim. Consegue Ai, sim. consegue. O que, menino? Que esse cara é desenrolado? Gente do céu, minha vida. Gente do céu, muito Coringa, massa. se estiver assistindo... Boa noite a todos. Vocês conhecem o Batman Feira da Fruta? Feira da Fruta, já conhece? O Batman ainda tá pensando, ele como assim? É um vídeo muito bom do Feira da Fruta do Batman, do Batman do Adam West. Tipo, depois procura Batman Feira da Fruta no YouTube. Gente, que massa. Vocês podem dar... Se Tá despedir, bom, se despedir dos seus despeçam personagens. dos nossos queridos ouvintes. A câmera de vocês. Sintam-se à vontade. Boa noite a todos. Eu quero agradecer pelo convite que o podcast aqui da Uninasal trouxe pra gente. É uma honra falar um pouco sobre cosplay, sobre cinema, sobre esse universo dos quadrinhos que a gente gosta tanto. Trazer um pouco pra vocês. E foi um bate-papo muito legal. Agradeço muito pelo convite. Boa. E Bate, é isso. Tchau, galerinha! Peraí, deixa ele falar. Opa, Capuz desculpa, vermelho. vai Capuz Vermelho. Eita, gente, eu cortando Capuz Vermelho. Eu só gostaria de agradecer pelo convite. Muito obrigado. E se você tiver feito aí alguma coisa de errado, eu vou atrás de você. Ouviu? Especialmente você, Coringa. Ouviram a ameaça, gente. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Certo? Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal. E cuidem nas provas, viu? Jesus.